E hoje é o dia do trânsito de São Bento, o pai dos monges. E vamos conhecer a história de um dos primeiros mosteiros do Brasil. É o Mosteiro de São Bento, uma verdadeira obra-prima do barroco em Olinda, Pernambuco. O altar é tão bonito que já foi exposto em um museu de Nova York. Vamos ver. Uma história secular de uma das ordens mais conhecidas e antigas da Igreja Católica e que anda junto com a fundação da cidade de Olinda, aqui em Pernambuco. Ao meu lado, Dom Abade Luiz Pedro Soares, abade do Mosteiro de São Bento de Olinda. Dom Abade Luiz, muito obrigada em falar com todos nós aqui da TV Pai Eterno. Boa noite. Boa noite. É uma alegria receber a TV Pai Eterno para este momento de conversar um pouquinho sobre a nossa vida monástica religiosa. Dom Abade Luiz, eu gostaria que o senhor falasse para todos nós como a história da Ordem de São Bento, como e quando teve origem aqui na cidade de Olinda. A Ordem de São Bento, como você mesma já disse no início, é uma ordem secular e das mais antigas da Igreja, que ela vem do século VI. E hoje é um dia especial porque é o dia que nós celebramos exatamente o dia que São Bento passou desta vida para a eternidade, chamado Trânsito de Nosso Pai São Bento. E a ordem, ao longo desses 1.500 anos, já perto de 1.600, procurou sempre caminhar com a Igreja, sentir com a Igreja, onde a Igreja precisa, a ordem está presente. Assim é que desde o início da nossa civilização portuguesa, aqui no Brasil, que a ordem está presente aqui desde o século XVI, da segunda metade do século XVI, o mosteiro, os monges estão no Brasil. Primeiramente no mosteiro da Bahia, foi a primeira fundação, depois nosso, de 1586, a Bahia de 1582, depois o Rio de Janeiro de 1592 e São Paulo 1596, são os 4 grandes mosteiros que são mais antigos e que continuam nessa fidelidade à regra, aos ensinamentos de São Bento ao longo dos séculos. Uma das orações mais conhecidas da Igreja Católica é a oração de São Bento. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco como ela é divulgada aqui na cidade de Olinda, dos turistas que vêm para conhecer a Igreja de São Bento, uma igreja secular, uma igreja do século XVI, como ela é difundida, como as pessoas podem fazer para contemplá-la aqui em Olinda. A devoção a São Bento é uma devoção muito forte, muito arraigada na tradição do povo. E não somente em Olinda, mas em todo o Nordeste e em todo o Brasil. Quando nós andamos pelo interior do Nordeste, algumas cidades bem do interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, vamos sempre encontrar alguma localidade, algum povoado com essa invocação de São Bento. São Bento que é considerado o protetor contra os males, enfim, tudo aquilo que atrapalha o ser humano. Então, por isso ele é muito invocado como protetor dos animais perigosos, animais peçonhentos, contra as cobras e contra as ciladas dos demônios também, do tentador, o inimigo tentador que nos tenta. Então, a cruz de São Bento é esse sinal de que alguém que está, de certa forma, imunizado contra o mal. E aqui em Olinda, essa devoção não é inferior, mas pelo contrário é bem divulgada e bem vivenciada. Hoje nós estamos vivendo esse dia solene, como eu disse no início, de homenagem ao nosso Pai São Bento e pedindo que essa devoção continue cada vez mais se arraigando entre os fiéis, entre os leigos, entre aqueles que querem seguir o Evangelho. Dom Abade Luiz, muito obrigada pela sua atenção em falar conosco. Eu gostaria de aproveitar e dar uma bênção para todos que nos acompanham neste momento, sob a intercessão de São Bento. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de nosso Pai São Bento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.